Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai ter uma aula hoje de História. Eu sou o professor Luiz Gonzaga, professor de vocês do quinto ano, manhã e tarde, ok? Nos capítulos passados, 3 e 4, vocês viram um pouquinho dos povos antigos da América. Vocês viram um pouquinho dos povos, por exemplo, de Umbu, os ceramistas, os sambaqueiros, lembra? O povo de Imbu, vocês viram que eles fabricavam flechas. E essas flechas têm características com os povos indígenas, que é o capítulo que a gente vai ver hoje, certo? Então, no capítulo 4, vocês viram os povos da Mesoamérica. Os maias, os astecas e os incas. Existiam outros povos também, como mexicas, certo? Que habitavam aquela região da Mesoamérica. A gente vai ver um pouquinho sobre os povos, né, mais na atualidade. Bom, o capítulo começa na página 56. Vocês vão verificar que na primeira página tem uma estatística da ONU, Organização das Nações Unidas. Ela fala o seguinte, que a população indígena no mundo ela só tem 370 milhões, quer dizer, só 5%. Tanto indígenas da parte da América, como também da parte de outras partes do mundo, certo? Uma curiosidade aqui, né, sobre os indígenas. No Brasil mesmo, né, atualmente nós temos 900 mil indígenas. Quando os colonizadores chegaram, nós tínhamos 5 milhões. Você vê isso no livro de histórias. Alguns pesquisadores falam que existia até 8 milhões de habitantes indígenas. Quer dizer, a população era muito grande, a nação indígena era muito grande. Eram mais de 1.400 tribos indígenas. O número não é exato, mas há um consenso entre os historiadores. Muitos historiadores concordam com 5 milhões. Bom, segundo esses pesquisadores, existe, né, essa ideia de que só 5 milhões habitavam a Amazônia, incluindo a área das florestas que pertenciam tanto ao Peru como também ao Equador e outros países. Lembrando que a floresta amazônica ela tem uma extensão muito grande e ela vai bater em outros países com fronteira. Para ter uma ideia, na época, Portugal tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes. A Europa inteira tinha 80 milhões. E aqui na América existia 57 milhões de habitantes. Certo? Eram muitos indígenas e, infelizmente, devido à colonização, muitos pereceram, muitos morreram de doenças e da escravização. No Império Inca, por exemplo, que se estendia da Colômbia ao Chile, existiam mais ou menos 10 milhões de habitantes. Veja com uma quantidade muito grande, certo? Bom, na outra página vocês vão observar o seguinte. Os povos maias e mexicas são considerados indígenas ou nativos, sendo também chamados de ameríndios. O que são ameríndios? São os índios que são chamados dessa forma aqui na América, para diferenciar de outros povos indígenas de outras partes do mundo, como por exemplo os indígenas asiáticos. Por isso que os colonizadores, né, colocaram de ameríndios. Existe a história que quando Cristóvão Colombo descobriu a América, na realidade ele pensou que estava na Índia, mas ele não chegou à Índia, ele chegou à América. Mas quando ele chegou na América Central, ele batizou os habitantes, né, daquela região de índios, mas isso porque ele pensava que tinha chegado na Índia, certo? Atualmente as populações, né, nativas, quer dizer, que estão aqui, sobreviventes, continuam a luta pela sua permanência, seus costumes. Eles lutam por essa permanência. Por quê? Porque faz parte da vida deles. Quando nós chegamos, na realidade, os colonizadores, né, o dito homem branco civilizado, ele já tinha o costume e já tinha a forma de viver deles. Por exemplo, fala que índio é preguiçoso, ele nunca foi preguiçoso. Tanto homem como mulher eles tinham trabalhos e serviços. Ah, porque ele vivia na rede, porque se ele já tinha feito a sua tarefa, ele não precisava mais trabalhar daquela forma.
As tribos eram pequenas. Se eram pequenas, se trabalhava o suficiente para que as pessoas se alimentassem. Não era uma produção em larga escala, que nem os europeus faziam, por exemplo, na época da servidão, do feudalismo. Né? Bom, em 2014, na América Latina, havia 45 milhões de indígenas. Vamos ver esse mapa. Nós temos esse mapa do povo da América Latina. A América Latina significa o seguinte: a região onde Portugal, Espanha ou França colonizaram. E ela compreende o quê? Né? Uma parte da América do Norte, que é o México, a América Central e a América do Sul. Olhando o mapa, vocês vão perceber o seguinte: alguns países têm uma população muito alta ainda de indígenas e os outros países têm uma população muito pequena. Né? Vamos dar exemplos aqui. Na Bolívia, certo? Nós temos boa parte da população, mais da metade, 62,2%, são indígenas. Isso é um bom dado, certo? No Chile temos 11%, 1,8 milhões de habitantes indígenas. O Equador, Peru, o Equador tem 7%, 1 milhão. O Peru tem 24%. Então tem 7 milhões de habitantes. O Brasil só tem 900 mil habitantes indígenas. Foram aqueles descendentes da população que era muito grande, que era de 5 milhões ou mais, certo? Hoje só temos 900 mil, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então agora os povos indígenas do Brasil. No Brasil existem diferentes povos indígenas com costumes e tradições próprios, como os Guaranis, os Baniwa, os Charruas, entre outros, certo? A nação Guarani é uma nação enorme, só que cada um tem uma característica e tradição diferente, um costume diferente. Você observa, por exemplo, nessa foto, você vê um monte de pessoas com pinturas, que eles usavam pinturas no rosto diferentes. Vejam que diferem, pinturas, adornos, certo? Alguns tinham alguns adornos extravagantes, vocês estão vendo esse brinco, né? Desse indígena era muito grande. Esse aqui já tem um adorno aqui abaixo da boca, certo? Alguns têm na língua e assim por diante. Os adornos diferenciavam, os costumes diferenciavam. O chapéu ou o adorno também diferenciam. Lembra que a gente estudou um pouquinho da lenda do Camaiurá. Lembra disso, né? Certo? Então só alguns povos acreditam nessa lenda. Outros povos acreditam em outras lendas. Né? Lembrando que eles, né, em suas tradições, eles acreditam, né, eles são espiritualistas e acreditam em outras vidas. Né? Eles respeitam muito a vida, né, dos ancestrais. Alguns vivem isolados em aldeias no meio da floresta, sem contato com os não indígenas. E outros vivem em cidades ou no campo, certo? Porque trabalham, estudam. Alguns estudam, saem da tribo para estudar, mas retornam para ensinar as pessoas da tribo as coisas que a gente aprende, né? Vocês têm várias disciplinas como ciências, matemática, geografia, história. Então eles aprendem para ensinar as pessoas da tribo relativa à cultura que a gente tem, certo? E alguns outros incorporam a cultura dos não indígenas, quer dizer, incorporam a nossa cultura e vivem de acordo com a nossa cultura, certo? Bom, eu coloquei aqui embaixo, ó. Você conhece as tribos indígenas do Ceará? Temos vários exemplos aqui. Alguns podem conhecer algumas tribos. Eu botei, não todos, tem vários, né? Anacê, tem Gavião, Pitaguari, Maracanaú, Tapeba, Tabajara, Tapuia Cariri. Né? A região do Cariri tem muitos, né? Podemos dizer, descendência da tribo Cariri. Tremembé, Tupinambá e etc. Bom, vamos falar de um assunto muito importante e problemático para os indígenas, que é a Constituição de 1988. Nessa Constituição foi uma vitória para os indígenas. A partir dessa lei criada,
a Constituição reconhece a posse da terra aos indígenas, que eles não tiveram mais a partir da colonização. Quando o colonizador chegou, ele retirou essa posse da terra dos indígenas. Na realidade, ele se apossou da terra, ele invadiu, né? O colonizador português, ou espanhol, ou inglês, ou francês, ele simplesmente ele invadiu aqui, certo? Então, os indígenas, eles tiveram o reconhecimento da sua terra a partir da Constituição de 1988, certo? O Estado ficou responsável por demarcar as terras, delimitar e proteger, quer dizer, fazer a reserva, delimitar, fazer toda aquela parte que hoje existe, as terras indígenas, as reservas que, né, conhecemos. Por exemplo, a reserva do Xingu, que é uma reserva conhecida. De acordo com os cálculos, cerca de 14% das terras indígenas ocupam nosso território brasileiro, certo? Atualmente, os indígenas enfrentam um grupo de pessoas com uso de violência, desrespeitando suas terras. Por quê? Porque as pessoas eles querem a terra dos indígenas devido à riqueza que tem nessa terra. Os índios eles preservam a natureza. E quando você preserva a natureza, lá existem riquezas naturais ou recursos naturais importantes para a sobrevivência deles. Mas eles não utilizam, certo, esses recursos naturais, né, para acabar a natureza. Eles preservam. Outros eles querem, por exemplo, as reservas indígenas para tirar toda a árvore, todo local para fazer plantações, criar gado, certo? Normalmente as invasões são desses grupos aqui, ó. Garimpeiros, pescadores, caçadores, poceiros, fazendeiros e empresas madeireiras, certo? Todos eles com aquele olho grande, aquela ganância muito grande de querer a terra dos indígenas por causa da riqueza deles, certo? E o governo federal ele tem que, né, proteger os índios, porque por direito, vocês viram agora, em 1988, na Constituição, essa terra é deles. Não há o que demarcar ou tirar a terra deles, certo? Eu coloquei um trechinho aqui sobre a Constituição Federal de 1988. Nessa Constituição, nós temos o seguinte, no artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições, certo? E não quer dizer toda a parte deles, né, da tradição e cultura, festas, danças, né, rituais, tudo isso tem que ser reconhecido e preservado porque é a cultura deles. Na realidade, eles são nossos ancestrais também, porque eles estavam aqui antes da gente chegar. Quer dizer, eu estou falando a gente, né? Eu sou branco, mas eu sou descendente de índio também, né? Na minha própria família tem indígenas. Então, eu estou falando assim, que nós, né, descendemos dele, então devemos respeito a ele e à cultura deles, né? Eu tive a oportunidade de conviver com um grupo da tribo Funiô em Pernambuco, certo? Inclusive, eles foram, né, no local, né, onde eu estudava, que era na minha faculdade, para a gente apresentar um trabalho sobre eles. E foi muito interessante e muito bom. Bom, também, além disso, os direitos originários às terras, que tradicionalmente ocupam, quer dizer, a terra é deles. Ninguém pode mexer na terra dos indígenas. Certinho? Bom, vimos os índios brasileiros, agora vamos ver os índios, né, da outra parte da América. Os indígenas bolivianos, né? Esses indígenas, pessoal, eles faziam parte do Império Inca. O Império Inca era vasto, como vocês viram, né? Ele compreendia, né, de uma região da Colômbia até o Chile. Existia 10 milhões de indígenas. O império era muito grande. Não sei se vocês se lembram no capítulo, eles tinham até um sistema de estrada para comunicação. A comunicação deles era muito, né, eficaz. Bom, nesse país, mais da metade da população é indígena. A gente viu que 62,2% pertence, né, são indígenas, da população indígena. A grande diversidade, pessoal, Aimará, os Chiquitanos, os Guaranis, os Guaraiô, entre outros, né, tem uma grande diversidade de indígenas. Esses são os principais. Suas línguas e crenças e vestimentas, né,
e preserva o aspecto da cultura e dos seus ancestrais, seus antepassados. Eles acreditam muito nos antepassados também, né? Eles têm a mesma coisa dos nossos índios brasileiros. Os chiquitanos são o maior povo, né, o mais numeroso da Bolívia e possuem um rico artesanato. A língua deles mais falada, né, entre eles, é a língua do Quechua. Né? Depois vem a linguagem dos Aimarás. Bom, em razão da diversidade do povo que compõe a Bolívia, o país tem o nome oficial de Estado Plurinacional. Por que plurinacional? Porque tem diversas tribos indígenas que compõem, né, o território nacional. Além da língua oficial espanhol, ela tem 37 línguas indígenas também oficializadas. Agora vamos para a Guatemala, bem pertinho do México. Por que a Guatemala? A Guatemala também tem 41% da população indígena e ela é uma fonte da cultura maia. Por quê? Porque mesmo tendo, né, templos e cidades-estados lá no México, também tinha cidades-estados, né, na Guatemala, pessoal. Inclusive há sítios arqueológicos na Guatemala para pesquisa sobre os maias, certo? Então esses indígenas eles, né, procuram, né, preservar a cultura dos seus antepassados, que são os maias. 41% da população é indígena, né? E eles descendem dos antigos maias. Ainda hoje, eles preservam diversos aspectos culturais, roupas, adornos, né? Até mesmo a língua dos antepassados. O milho é o principal alimento, né, da população. O milho não era conhecido dos europeus, viu? Os espanhóis só conheceram o milho, os portugueses, através dos índios. Como os índios também conheceram, por exemplo, o cavalo, o boi e a galinha através dos estrangeiros, que eles não conheciam. Antiga técnica de tecido artesanais são preservadas pelas mulheres do povo Tisitugil, certo? Essas roupas que vocês estão observando é feito por essas mulheres artesãs, né? Que elas preservam o mesmo tipo de tecelagem da época dos maias antigos. Muitas mulheres estão vestidas, essa roupagem era a roupa que os maias utilizavam. Somente as pessoas podemos dizer, da sociedade mais alta, né, da civilização maia. Bom, vamos completar hoje com os indígenas da América do Norte, que é os índios, né, que estão localizados nos Estados Unidos e no Canadá. Só que vamos ver os índios dos Estados Unidos. Hoje, pessoal, temos cerca de 29 milhões de pessoas, né, indígenas, que representam 1% da população dos Estados Unidos. Vejam como a população indígena ela foi drasticamente reduzida. Nós temos 0,5%, os americanos também têm apenas 1%, que sobrou da população indígena. A população dos índios americanos são conhecidos até mundialmente. Por quê? Na época, por exemplo, do cinema americano, existia muitos filmes, né, chamados de faroeste, que apareciam esses índios. Né? São diferentes povos, tipo Navajo, Cherokee, Choctaw, Sioux, Chippewa, Apache, Blackfeet, Iroquois. Ainda tem outros, Cheyennes. São povos altamente guerreiros. Né? Alguns desses povos se aliaram aos brancos, mas na realidade a maioria não queria, né, que o colonizador invadisse suas terras. Por quê? Além das terras, né, que na realidade quando houve a colonização dos ingleses, né, nos Estados Unidos, houve uma lei chamada Lei das Terras. A terra era muito barata, qualquer pessoa podia comprar essa terra. Então muita gente comprou essa terra e invadiu a terra que era dos índios, certo? E depois veio aquela busca do ouro. Quando soube que existia ouro na Califórnia, né, quer dizer, na outra ponta dos Estados Unidos, as pessoas da Europa enlouqueceram e vieram para os Estados Unidos e confrontaram com os indígenas. Houve muitas guerras e, inclusive, também da mesma forma do Brasil, em outros lugares, houve muita matança desses índios, certo? O povo Sioux tem se destacado pela luta da preservação do meio ambiente,
Porque tem muita empresa que explora o recurso natural na terra, na reserva indígena dele. Então eles procuram, né, impedir que eles, né, atuem, avisando organizações, né, do governo para que eles não explorem os recursos naturais. Ok? Bom, amiguinhos, terminamos nossa aula. Vocês têm uma tarefinha de casa, que é da página 56 a 65. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula.